Meus amigos, já vos aconteceu acordar numa manhã normal, olhar para o teto e perceber que algo estava diferente? Não era dor, não era cansaço, era uma ausência. A ausência de algo que esteve presente a vida inteira. Aquele sinal que o corpo masculino dá todas as manhãs. Aquela confirmação silenciosa de que tudo está a funcionar, de que a vitalidade ainda está viva. E de repente, esse sinal foi ficando mais fraco, mais raro, até desaparecer. E talvez tenham pensado que era a idade a chegar, que era natural, que era assim mesmo depois dos 60. Mas e se vos disser que não é? E se vos disser que existe uma combinação alimentar simples, barata, que a maioria dos homens nunca ouviu falar, capaz de despertar o que parecia adormecido para sempre? E mais do que isso, e se o motivo pelo qual estão a perder firmeza, duração e intensidade não tiver absolutamente nada a ver com a vossa idade, mas sim com uma deficiência silenciosa que começa na vossa alimentação todos os dias? Sou a doutora Natália Castro, e se querem continuar a receber conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, subscrevam o canal e deixem o vosso gosto. Porque o que vou explicar agora não é um truque, não é uma promessa milagrosa, é ciência, é biologia, é o funcionamento real do corpo masculino depois dos 60, explicado com honestidade, sem rodeios, sem linguagem complicada. E existe um ingrediente que provavelmente já tem no frigorífico neste momento, que combinado com uma outra substância natural, pode mudar completamente a qualidade das vossas ereções nas próximas semanas. Mas antes de vos contar qual é esta combinação, precisam de perceber por que é que ela funciona. Porque sem perceberem isto, vão experimentar 2 ou 3 dias, largar a meio e perder a janela mais importante que o vosso corpo oferece para se recuperar. Vamos começar por aquilo que ninguém vos conta sobre a ereção masculina depois dos 60. A maioria dos homens acredita que o problema é hormonal, que é a testosterona baixar. E sim, a testosterona tem o seu papel, mas estudos recentes mostram que em mais de 80% dos casos de disfunção erétil em homens com mais de 60, o problema principal não está na hormona, está nos vasos, está na circulação. Está no fluxo sanguíneo que chega à região genital. E isto muda tudo, porque as hormonas precisam de receita médica, de exames, de acompanhamento. Mas os vasos sanguíneos, a circulação, o fluxo, isso vocês conseguem influenciar com aquilo que comem, com aquilo que bebem, com aquilo que fazem logo de manhã. E é exatamente aí que entra a gema do ovo. Daqui a pouco vou explicar-vos exatamente o que misturar com a gema, e por que é que esta combinação específica tem um efeito tão poderoso no sistema vascular masculino. Mas antes, precisam de perceber o mecanismo. Porque se souberem apenas o que fazer, sem perceberem o porquê, vão fazer 2 ou 3 dias e vão desistir. E o corpo precisa de consistência para se regenerar. O pênis masculino tem os vasos sanguíneos mais finos de todo o corpo humano. Alguns desses vasos têm menos de 1/3 da espessura de um fio de cabelo. Por serem tão finos, são os primeiros a sentir quando a circulação começa a falhar, quando a alimentação está errada, quando os radicais livres estão a atacar as paredes das artérias, quando a inflamação silenciosa está a endurecer os tecidos. O resultado? O sangue não consegue entrar com pressão suficiente, ou consegue entrar, mas não consegue ficar. A ereção acontece, mas é fraca, ou não dura, ou não aparece quando mais se quer. E isto gera uma espiral terrível. A frustração vira estresse. O estresse eleva o cortisol. O cortisol bloqueia a testosterona. E a testosterona em baixo piora ainda mais a circulação. É o ciclo que vai destruindo a vitalidade masculina de dentro para fora, lentamente, em silêncio. Mas sabe o que é mais importante nessa história? Esses vasos não estão mortos, estão comprometidos, estão inflamados, rígidos, mal nutridos. E o corpo humano tem uma capacidade extraordinária de regeneração vascular, inclusivamente em homens de 65, 70, 75 anos. Existe um processo chamado remodelamento endotelial. As células que revestem as paredes dos vasos sanguíneos renovam-se, e este processo pode ser ativado ou acelerado pela alimentação, especificamente por nutrientes que aumentam a produção de uma molécula chamada óxido nítrico.
precisam de guardar este nome: óxido nítrico. Ele é a chave de tudo. É a molécula que faz os vasos relaxarem, dilatarem-se, permitirem o fluxo do sangue. Sem óxido nítrico suficiente, não há ereção firme, não há duração, não há confiança. E o problema é que depois dos 60, a produção de óxido nítrico cai de forma significativa. Estima-se que um homem de 60 anos produz até 50% menos óxido nítrico do que produzia aos 30. Metade. E a maioria dos homens não sabe disto. Continua a comer da mesma forma, a viver da mesma forma e a perguntar-se por que é que o corpo já não responde como antes. Digam-me nos comentários, já tinham ouvido falar no óxido nítrico antes? Escrevam só um sim ou um não, porque quero perceber o nível de informação que vos chega. E aproveitem para me dizer de que parte de Portugal estão a ver este vídeo. Agora vamos àquilo que vieram cá buscar. Por que é que a gema do ovo? A gema do ovo é um dos alimentos mais ricos em colina de toda a natureza. A colina é um nutriente essencial que o corpo usa para construir e manter as membranas das células nervosas, incluindo os nervos que conduzem o sinal da excitação sexual até aos tecidos eréteis. Quando a colina está em falta, a condução nervosa fica lenta, imprecisa, fraca. O cérebro manda o sinal, mas o corpo não o recebe com clareza. E para além da colina, a gema é rica em vitamina D, que participa diretamente na síntese da testosterona, em vitamina B12, essencial para a saúde nervosa, e em gorduras saudáveis, que o organismo usa como matéria-prima para produzir as hormonas sexuais masculinas. A gema do ovo é literalmente um combustível hormonal e nervoso, mas sozinha tem uma limitação, e é precisamente por isso que a combinação é o segredo. Mas antes de vos revelar o que misturar com a gema, tenho de vos alertar para um erro que muitos homens cometem e que sabota qualquer tentativa de recuperação. Este erro é tão comum que o vejo todos os dias na consulta, e tão silencioso que a maioria nem se apercebe que o está a cometer. O erro é cozer a gema em demasia. Quando cozinham a gema até ela ficar completamente dura, destroem boa parte da colina e das vitaminas do complexo B. O calor excessivo degrada esses nutrientes. A gema que vai fazer diferença para a vossa vitalidade masculina tem de ser consumida mole, no ponto em que o centro ainda está cremoso. Isto já é uma mudança simples, que podem fazer de imediato, e que vai potenciar qualquer protocolo alimentar. Guardem essa informação, vai fazer todo sentido quando virem a combinação completa. Agora, a outra parte da equação. O que misturar com a gema do ovo para criar este efeito tão poderoso na circulação e na função erétil? A resposta está num composto chamado L-citrulina, presente de forma natural numa fruta muito específica. E esta fruta, quando combinada com a gema mole, cria uma reação metabólica dentro do corpo que eleva de forma significativa a produção de óxido nítrico. Daqui a pouco, digo-vos qual é a fruta e como usar esta combinação corretamente. Mas primeiro, precisam de perceber por que é que a L-citrulina é tão especial. Porque perceber isto vai fazer com que nunca mais ignorem este protocolo. O corpo humano converte a L-citrulina em L-arginina, que é o precursor direto do óxido nítrico. Quando ingerem L-citrulina, estão essencialmente a recarregar a matéria-prima que o organismo usa para produzir o vasodilatador mais poderoso que existe no corpo humano. E os estudos clínicos mostram que a L-citrulina oral aumenta os níveis de óxido nítrico de forma mais eficaz do que suplementar L-arginina diretamente, porque o intestino absorve a citrulina melhor. Agora pensem nisto. Se a gema do ovo fornece os nutrientes para o sistema nervoso e hormonal, e a citrulina fornece os precursores para a vasodilatação, estão a atacar as duas frentes do problema ao mesmo tempo. É uma combinação completa. É exatamente aquilo de que o corpo masculino, depois dos 60, precisa para acordar. E agora, a revelação que estão à espera. A fruta mais rica em L-citrulina do mundo é a melancia. A casca branca da melancia, aquela parte que toda a gente deita fora, contém quase o dobro da citrulina da parte vermelha. Mas mesmo a parte vermelha já tem um teor significativo. E a combinação prática é muito simples. Pegam em 2 gemas de ovos de galinha criada ao ar livre, batem com um copo de sumo de melancia natural, sem coar, sem açúcar, com a polpa.
Se quiserem, podem juntar uma colher de azeite virgem extra, daquele bom, do nosso, para potenciar a absorção das vitaminas da gema. É este o protocolo: simples, barato, acessível a qualquer homem em qualquer terra de Portugal. Mas atenção! Há um pormenor na hora do consumo que muda completamente a eficácia. E há também um erro de preparação que pode anular todos os benefícios. O horário que mais potencia os resultados é entre 30 a 60 minutos antes da atividade sexual, quando possível. Ou então, logo pela manhã, em jejum, para criar um nível base elevado de óxido nítrico durante o dia. Nos dias em que consomem em jejum de manhã, estão, basicamente, a preparar o sistema vascular para responder melhor ao longo de todo o dia, incluindo a noite. E há uma razão bioquímica para isto. O pico de produção de óxido nítrico a partir da citrulina acontece entre 60 e 90 minutos depois do consumo. Por isso, se tomarem de manhã, vão ter este pico no período em que o corpo está mais ativo, mais receptivo, mais capaz de aproveitar o estímulo. O erro de preparação que neutraliza os benefícios é misturar a gema com líquidos muito quentes. Temperaturas acima dos 65 graus começam a coagular as proteínas da gema e a degradar a colina. O ideal é usar o sumo de melancia fresco ou a temperatura ambiente. Batam no liquidificador durante no máximo 20 segundos, para não oxidar os compostos, e consumam de imediato, sem deixar repousar. Porque a citrulina começa a degradar-se ao contato prolongado com o ar. Agora preciso de vos contar uma coisa que vai mudar a forma como olham para este protocolo. Há uma terceira camada de benefício que a maioria das pessoas não menciona. A combinação gema mais melancia não melhora apenas a circulação e a função erétil, também protege o coração. O óxido nítrico que esta combinação gera faz com que os vasos coronários se dilatem. Reduz a pressão que o coração precisa de fazer para bombear o sangue. Cardiologistas de todo o mundo sabem que a disfunção erétil e a doença cardiovascular partilham a mesma raiz: vasos sanguíneos comprometidos. O homem que começa a cuidar da saúde sexual depois dos 60 está, ao mesmo tempo, a cuidar do coração. Não é coincidência que muitos doentes que seguem protocolos como este relatem também melhorias na tensão arterial, menos palpitações, mais resistência física nas atividades do dia a dia. Mas há um fator que pode estar a bloquear todos estes benefícios, mesmo que sigam o protocolo corretamente, e esse fator está na vossa rotina noturna. Se dormem mal, o protocolo vai funcionar pela metade. Durante o sono profundo, o corpo produz testosterona, repara o endotélio vascular, regula o cortisol. Se o sono fica fragmentado, se acordam várias vezes por noite, se nunca atingem o sono profundo, o sistema não se regenera. E há 2 hábitos noturnos que destroem o sono masculino depois dos 60, sem que a maioria perceba. O primeiro é beber líquidos em excesso nas 2 horas antes de se deitarem. Isto obriga a levantar para urinar durante a noite e quebra precisamente o sono profundo, que é quando a testosterona é produzida. O segundo é a luz azul dos telemóveis e das televisões até a hora de dormir. Esta luz suprime a melatonina, a hormona do sono, e sem melatonina adequada, o sono não é reparador. São mudanças simples, mas têm um impacto enorme na capacidade do corpo de responder ao protocolo alimentar. E há mais uma coisa que poucos sabem: a posição em que dormem afeta diretamente a circulação pélvica. Dormir de barriga para baixo comprime os vasos da região durante horas, noite após noite. Se tem este hábito, tentem mudar para dormir de lado ou de costas. Com o tempo, o corpo adapta-se, e a diferença que vão sentir nas ereções matinais vai ser o melhor incentivo para manter o novo hábito. Agora quero dar-vos os 3 erros alimentares mais comuns que os homens com mais de 60 cometem e que destroem a função erétil em silêncio, dia após dia. O primeiro é o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, ricos em óleos vegetais refinados. Estes óleos criam inflamação nas paredes dos vasos sanguíneos, exatamente o oposto daquilo de que precisam. E aqui a nossa dieta portuguesa, a nossa dieta mediterrânica, já tem a resposta. Azeite virgem em vez de óleos industriais, sardinha, bacalhau, legumes da horta, sopa, fruta da época,
Tudo isto é, naturalmente, anti-inflamatório. O que os nossos avós já comiam é o que a ciência hoje confirma. O segundo erro é o álcool em excesso. Muitos homens acham que um copo de vinho antes de uma noite a dois ajuda a descontrair. E, de facto, o álcool tem um efeito de desinibição. Mas, fisiologicamente, o álcool é um vasoconstritor. Reduz o fluxo sanguíneo para a região genital. Pode servir para relaxar a mente, mas atrapalha o corpo. Um copo de vinho tinto ao jantar, com moderação, é uma coisa. Beber em excesso é outra. A diferença importa. O terceiro erro, talvez o mais surpreendente, é o consumo excessivo de açúcar refinado. O açúcar em excesso provoca a glicação das proteínas das paredes vasculares, torna-as rígidas, reduz a elasticidade. É como se os vasos fossem perdendo a capacidade de se expandir e contrair normalmente. E vasos rígidos não conseguem encher-se de sangue com a pressão e a velocidade necessárias para uma ereção firme. Vejam como tudo se liga. Não existe um único vilão. Existe um sistema inteiro que foi comprometido ao longo de anos de escolhas alimentares inconscientes. E a boa notícia, aquela que quero que levem para casa hoje, é que este sistema pode ser revertido. Não da noite para o dia, mas em semanas, com consistência, com informação correta e com uma combinação tão simples quanto gema de ovo e sumo de melancia. Mas tenho de ser honesta. Este protocolo funciona melhor quando combinado com pelo menos 20 minutos de caminhada por dia. A caminhada ativa os músculos das pernas, que funcionam como uma bomba auxiliar do coração. Empurram o sangue de volta para cima, aumentam o fluxo circulatório geral. E mais do que isso, a caminhada aumenta a sensibilidade dos receptores de testosterona. Mesmo que a testosterona esteja um pouco mais baixa, quando os receptores estão mais sensíveis, a hormona que existe tem mais efeito. É como afinar o rádio para captar melhor o sinal que já está a ser transmitido. Os homens que combinam o protocolo alimentar com a caminhada diária relatam resultados 2 a 3 vezes mais rápidos do que os que seguem apenas a alimentação. Não é preciso ginásio, não é preciso esforço intenso. 20 minutos de caminhada a um ritmo moderado, em que conseguem conversar, mas sentem que se estão a mexer, já bastam. Uma boa caminhada à beira-mar, pela serra ou simplesmente pelas ruas da vossa terra. O guia médico para evitar os erros que prejudicam a próstata depois dos 60 está disponível no comentário fixado por baixo deste vídeo. Vejam quando puderem, porque proteger a próstata enquanto seguem qualquer protocolo de melhoria da função sexual é fundamental. Os dois estão diretamente ligados, e muitos homens cometem erros sérios por não perceberem essa relação. Agora preciso de vos dizer uma coisa que vai para além da biologia. Uma coisa que vejo acontecer com doentes todas as semanas. Quando um homem começa a recuperar a vitalidade sexual depois dos 60, algo muda na forma como ele se relaciona com o mundo. A autoconfiança regressa. A leveza no relacionamento regressa. Aquela presença masculina, aquela energia que a esposa ou a companheira sente quando ele entra no quarto. Isso regressa. Não é fantasia. É hormona, é neuroquímica. Quando se sentem inteiros, quando o corpo responde como deve, o cérebro libera dopamina, serotonina. Riem mais, irritam-se menos, dormem melhor, comem melhor. A vida fica mais bonita. E isto começa com uma gema de ovo e um copo de sumo de melancia. Todos os dias, com consistência. Lembrem-se, a nossa geração, dos que passamos dos 60, trabalhamos toda a vida. Demos tudo pelos filhos, pelos netos, pela família. Agora é a nossa vez de cuidarmos do corpo que nos serviu durante décadas, para acordarmos cada manhã com a sensação de que ainda somos quem fomos. Para sermos companheiros, para estarmos presentes, para vermos os netos crescer. Não é luxo, é dignidade. Atendo homens que chegam à consulta convencidos de que o capítulo da vida sexual está encerrado. Homens de 65, 68, 72 anos, que passaram anos a acreditar que aquilo que viviam era o destino natural de todo homem. E em semanas, por vezes dias, telefonam-me com uma mistura de surpresa e emoção que é difícil de descrever. Não porque um medicamento funcionou, mas porque o próprio corpo deles funcionou. Porque deram ao organismo aquilo de que ele precisava, e o organismo respondeu.
É isto que a medicina preventiva faz, quando é bem aplicada. Não substitui o corpo, respeita-o, confia nele. E vocês podem fazer o mesmo. Comecem amanhã. Comprem melancia no mercado. Separem os ovos. Façam a batida. Caminhem 20 minutos. Bebam água ao longo do dia. Durmam sem luz azul. E em poucos dias, observem. O corpo vai dizer-vos o que precisa de dizer. Sempre diz, quando vocês aprendem a ouvir. Se este conteúdo fez sentido, se reconheceram algo da vossa própria história nestas palavras, subscrevam o canal, porque aqui falamos daquilo que poucos médicos têm a coragem de explicar com esta clareza. Aqui trata-se o homem com mais de 60 como aquilo que ele é, um ser inteiro, com direito à vitalidade, com direito ao prazer, com direito a uma saúde que vai muito para além do colesterol e da tensão. Não precisam de aceitar o declínio como destino, precisam de informação correta, e é exatamente isso que me comprometo a entregar aqui, todas as semanas. Cuidem-se, confiem no vosso corpo, e lembrem-se, a idade não é o fim da vitalidade, é o momento certo para a reconquistar, com sabedoria. Sou a doutora Natália Castro. Tenha um dia com muita saúde.